Hoje, 26 de julho. Fazendo aqui uma analogia, voltando ao tempo. Começamos assim. O século XX foi marcado por duas grandes guerras mundiais. As consequências dessas guerras foram tragédias para a humanidade. Tudo começou com Lenin na União Soviética. Logo após, assumiu Stalin, que provocou a morte de 60 milhões de russos, sendo que na Ucrânia calcula-se que 8 milhões morreram de fome intencionalmente. Logo em seguida, Mao Tse-tung provocou a morte de 70 milhões de chineses. Veja, é muita gente, né? A quantidade de mortes nas duas grandes guerras estima-se em quase 40 milhões de pessoas. Isso no fronte de batalha, falou o civis. Nesse mesmo período tivemos várias guerras localizadas: Vietnã, Iraque, Líbano, Síria e vários países africanos que ainda se encontram em guerra. Todas essas tragédias são de domínio público, como vem ocorrendo com o desmonte da Argentina, a tragédia na Venezuela e a malfadada ditadura dos irmãos Castro em Cuba. Isso é para citarmos essas catástrofes humanas e a insensatez dos psicopatas que, com suas mentes criminosas e sem nenhum remorso, já no século XXI, continua a castrar e ceifou milhões de vidas, manchando o solo dessas nações com um rio de sangue de seus patrícios. Por que voltamos ao tempo com essa narrativa? Porque é difícil encontrar uma resposta para a crueldade humana, que não tem limites para provocar o mal. Essa narrativa contraria todo o processo civilizatório e demonstra que o poder e a ganância não têm limites, nem que para isso nações contra nações, e podemos afirmar: quando terá fim essa luta do bem contra o mal? O Brasil teve sua parcela também com a Guerra do Paraguai, pelo caso da Tríplice Aliança, e levou sua parcela de culpa e remorso. A chamada Tríplice Aliança foi um verdadeiro genocídio com a nação paraguaia. E o que dizer dos órgãos internacionais como a ONU, que não tem servido para nada, que foi criada com o objetivo de coibir a insensatez dos psicopatas, que continuam fazendo da vida desses países um verdadeiro inferno. Todos conhecem a história do século XX, do século XX, gente, mas a quantidade de pessoas assassinadas por ditadores na Rússia, na China, Cuba, Venezuela, e agora tem outros países aí africanos que são muitos, deixa a gente assim meio às tontas, né? Porque é difícil entender o ser humano, né? O filósofo dizia: conhece a ti mesmo. É difícil a gente conhecer a si mesmo, imagine os outros, né? As mentes de psicopatas. Porque nós voltamos ao tempo, porque no Brasil a gente dá 2 passos para frente e depois volta mais 3, né? Porque o Brasil já foi a 8ª economia do mundo, caiu em 5 posições da 13ª. Agora, enquanto isso, o povo que se assiste parece que ainda está inerte ou anestesiado, porque vejamos, vamos falar aqui um pouco do Brasil. Você sabe que o Brasil está passando por um momento de turbulência? Porque o crescimento existe, a retomada também existe, mas não chega na última ponta, que é a população mais pobre, porque não é possível, eu repito quantas vezes, 70 milhões de brasileiros vivendo na linha de pobreza. Isso é uma tristeza, né? Indiretamente são pessoas que estão vivendo subnutridas, né? Falta de alimento é isso. Agora voltamos aqui para o nosso estado de Roraima, que tem um governador que já trocou 8 secretários de saúde. Isso está tudo errado, né, gente? Vamos torcer aqui para que o atual local, ele, Deus ilumine para ele conseguir, nem médico ele é, fazer uma mudança, que ele, como ele é um advogado e também contador, que ele coloque as contas na transparência do estado de Roraima, para saber quem são os campeões de venda para a CESAL, para o governo do estado, deixar tudo transparente. O Brasil precisa de transparência, como diz a lei de transparência. O Brasil precisa que as pessoas que, os pagadores de impostos e aqueles que votam, eles saberem quem votar, sabem todos os resultados. Nós temos um país que, infelizmente, é uma ganância de poder que não deixa nenhum presidente de governar. Esse ativismo do Supremo tem sido uma vergonha para a nação. Nenhum país prospera quando os poderes se conflitam, não é verdade? Para concluir, nós dizemos o seguinte: aqui nós temos uma prefeita que deveria ter construído um hospital com muita urgência para atender não só as crianças e adolescentes, mas um hospital que está deixando os pais e as mãezinhas tudo muito triste, gente, é muito ruim.
O HGV colapsado em plena pandemia aos custos de bilhões. Sabe por que eu falo isso? Preste bem atenção. A cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, tem 600 mil habitantes. Não tem nenhum senador, nenhum deputado federal, nem estadual, porque aqui lá é diferente, só tem a Câmara de Vereadores. Com R$1 bilhão a cidade tem serviço de primeiro mundo. Olha como é o dinheiro bem aplicado, né? A gente sabe que o Ministério da Saúde sempre foi um dinheiro que já tem uma máfia que elas estão instaladas lá, porque é difícil a gente chegar nesse caminho aí. Mas enquanto isso a população segue às tontas, porque você precisando de um tratamento de saúde mais complexidade, se você não tiver dinheiro, um bom dinheiro para judicializar, você já perdeu, pode perder sua vida. Nós somos um país muito injusto, a constatação de renda é uma coisa terrível. E outra coisa, nós estamos perdendo posições porque nós, olha, lá na cidade de Caxias do Sul tem uma faculdade, aliás, universidade, eles estão fazendo uma coisa lindíssima para dar exemplo, eles estão aprofundando o conhecimento tecnológico para produzir o grafeno no Brasil. Porque quando a gente sabe o grafite é um metal de alta resistência, como é o nióbio. Um país tão rico, tão maravilhoso. Claro que nós temos no Brasil, temos que ter mais presença da sociedade. A sociedade ainda é muito lenta, ela reclama muito pouco. Ninguém pode mais acreditar nos nossos deputados, senadores, deputados federais. Eles oraram aqui que metem uma CPI. Como é que abriu uma CPI para investigar deputados estaduais na própria Assembleia? O senador Chico Cueca, também o Jesus aí tem um histórico muito ruim também nessas aulas. Tem Braga da Sueli, agora domina a Caia. Aqui o governo é fatiado. Na realidade, o Nanica aqui, o governo não manda em nada. Aliás, ele devia mandar muito mais, mas ele esquece que um dia com essa cesta de base dele não vai ganhar mais para ninguém. Nós podemos falar da prefeita aqui, porque ela agora a preocupação dela é plantar mogno, né? Ela vai bater o recorde do mundo. São 1.800 mudas de mogno em uma hora. Agora acertou na profissão. Mas, gente, o meu desejo aqui é o seguinte, que pelo menos agora que todo mundo conhece que tem a medicação precoce, que seja distribuída o máximo possível, quantas vidas puder safar, e todas as famílias enlutadas, nós estamos aqui com voto e condolência, pedindo a Deus que conforte, porque a dor de que perde um parente, isso vai ficar pro resto da vida. Não é só a pandemia, é a omissão. Que Deus abençoe a todos.